Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Estou à sua disposição, meu amado irmão, glória a Deus aí. Obrigado à família da fé, a família que nos acompanha no reino de Deus, obrigado a todos aqueles inscritos, os não inscritos, aqueles que vão se inscrever, né, os críticos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, espero que esse canal aqui continue te dando argumentos para que você pense, né? Bom, então, em falar em argumento, queria te pedir, já para começar muito bem, queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Não assista nossos vídeos de clandestino, não faça isso. Nos ajude, deixe seu like, comentem à vontade, tá? Façam comentários de críticas, comentários sem nexo, pode ser, sem problema, né? Comentários para me refutar também, tá, abençoados? Botem aí, fiquem à vontade. Só não vale colocar aí xingando, né? Como às vezes muita gente faz. Aí a gente já passa a tesoura, tá bom? Mas se inscrevam, toque o sininho, curtam, deixe seu comentário e se você amar essa mensagem, é claro que você vai compartilhar nas redes sociais que vocês pertencem. Estamos entendidos? Queridos, antes de entrar no papo de hoje, na conversa que nós vamos ter, hoje vai ser uma conversa informal, tá? Veja bem, eu queria informar aos senhores que nós temos vídeos nesta plataforma, no YouTube, às 16 horas e às 19 horas, todos os dias de segunda a sábado. Todos os dias de segunda a sábado, 16 e 19 horas, tem vídeo aqui no canal, tá legal? Às segundas-feiras nós temos o nosso podcast, tá? Para você a nossa live, nosso podcast, nossa live, no qual sempre também estou batendo um papo, trazendo alguma coisa do contexto bíblico, enfim, a escatologia consumada, preterismo completo, sobre a graça eterna. Eu trago na segunda-feira e às vezes eu trago também um convidado, tá bom? Então todas as segundas-feiras é o dia que a gente traz a nossa live, tá? E no domingo às 11 horas da manhã também temos vídeo aqui, tá bom? Temos vídeo aqui no canal, tá? Todos os domingos às 11 horas estamos juntos aqui no canal. Não me deixe sozinho não, tá bom? E a nossa live fora aqui dessa plataforma acontece no TikTok todas as sextas-feiras às 20 horas, que eu considero uma live bem íntima, né? Ali a gente tira dúvida, a gente repercute a semana da Graça Pura, a gente bate um papo, a gente fala com os abençoados são convidados a participarem também, quando querem. Então, fique à vontade, tá? E também temos um trabalho nessa plataforma de enviar. Nós estamos enviando vídeos inéditos que não tem aqui no YouTube, tá bom? Vai lá e nos acompanhe. Nós também estamos inseridos no Kawaii, tá? Temos vídeos no Kawaii, não é Kawaii, André, é Kwai. Aprenda, Kwai. Então é no Kwai, temos vídeos lá, nos siga. Temos também no Instagram, tá, abençoados, para vocês nos seguirem também lá no Instagram, tá aí aparecendo para vocês. É só você procurar @Graça Pura. E também no Facebook. Essas são as redes sociais que nós estamos inseridos. E da Família da Fé lá no nosso WhatsApp, tá legal? Tá bom, abençoados? Podemos então... será que estou esquecendo alguma coisa? Não vou falar do livro agora não e da apostila eu vou falar no final, tá legal? Bom, abençoados, isso para a gente ganhar tempo. Bom, abençoados, antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de falar com vocês e enaltecer a lisura das nossas interpretações, né? Que ela vem do ensinamento preterista completo, que é aquele interpretação da escatologia que crê que todas as coisas já foram consumadas. A segunda vinda de Jesus foi um fato que ocorreu no ano 70 com a invasão romana dentro de Jerusalém, a destruição do templo e a cidade. Esse fato é conhecido por nós como a destruição de céus e terra e a construção de novos céus e nova terra. Você vai entender isso muito bem, que isso é uma linguagem dentro da cultura hebraica, em que vários profetas se utilizaram desse expediente para anunciar o fim do mundo, sendo que o mundo, vocês vão entender que era uma visão micro e não a visão macro. Eu vou explicar daqui a pouco um pouquinho sobre isso também, que nós falamos na primeira parte. Então eu queria enaltecer a transparência dessas interpretações que a gente faz aqui. Vocês veem o respeito que nós temos pelas escrituras.
A gente não tira um texto e isola ele do seu contexto. Quando nós fazemos isto, nós queremos fazer uma aplicação para o nosso dia a dia e não que envolva o medo, a destruição, né, como prega o sistema religioso, em seu anacronismo bíblico, né, totalmente descontextualizada a Bíblia. Então, o respeito que nós temos pelas Escrituras em relação a isso, o respeito que nós temos pelas tradições bíblicas, que é uma cultura hebraica. Nós sabemos que o povo hebreu passou por diversos períodos, diversas tradições, e nós respeitamos isso e tentamos entender o que os autores queriam informar naqueles dias. Não entender o que os autores queriam informar naqueles dias, trazendo para os dias de hoje, como uma profecia macabra, por exemplo, como o sistema religioso fez. O respeito pela cultura desse povo da época, em que esses textos estão inseridos, o respeito pelo idioma que o povo escreveu a Bíblia. Eu não posso interpretar a Bíblia como olhando para o dicionário português. Eu não posso fazer isso, porque é um livro que está inserido numa cultura. Céus e terra representa algo dentro da cultura judaica que eu não posso descontextualizar isso. Então nós temos o respeito pelo povo que viveu naqueles dias, porque nós entendemos o que eles queriam dizer e a gente aplica o filtro e traz essas maravilhosas mensagens que vocês ouvem neste canal. Então eu quero enaltecer todo esse trabalho. Abençoados, vamos lembrar um pouquinho da primeira parte, né, desse tema, que é a Bíblia. A Bíblia trata de quantos fins do mundo? Eu citei 2 no começo. Mas antes de apresentar a mensagem, eu trouxe um entendimento, por isso que a nossa interpretação é transparente, ela é lisa, por causa disto que eu vou falar para vocês. Nós vimos que existe uma questão macro e micro do mundo e trouxe para os dias de hoje para vocês entenderem o que é macro, o que é micromundo. O micromundo é como se fosse o Brasil, que está inserido em um macromundo, que é a Terra como um todo, é o cosmos. O Brasil está inserido em um pequeno ponto do cosmos. Como também nós hoje sabemos que existem vários micromundos espalhados pelo macromundo. Então depois eu falei para vocês, isso é muito importante vocês entenderem isso. Depois eu falei para vocês sobre a visão bíblica, a visão que aqueles autores tinham quando eles escreveram a Bíblia sobre macro e micro. A Bíblia fala de macro, a Bíblia fala de cosmos, mas quando a Bíblia fala de cosmos, ela nunca se refere à destruição do cosmos. Quando a Bíblia trata de micro, ela fala de destruição. Quando, por exemplo, algum agricultor naquela época, algum criador de gado daquela época, que tinha o seu gado, por uma doença misteriosa, morria os gados daquelas pessoas, elas entendiam que aquilo ali era um fim de mundo. Quando era destruída a plantação, por um fogo, por a tempestade, eles achavam que era um fim de mundo, mas de fato era um fim de mundo. Só que não é o fim do mundo macro, é o fim do mundo micro. Isso nós devemos ter sempre em mente isso, para nós interpretarmos a palavra de forma sadia. E quando eu falei que o macromundo nunca será destruído, eu não usei coisas da minha cabeça, eu procurei referências bíblicas como estas que estão aparecendo para você, de Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, de Salmos número 90, versículo 2, de Salmos também número 104, versículo 5. Existem várias passagens, Isaías 45, 18, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 e 10. Isso é para dar a vocês embasamento bíblico quando eu trago um entendimento sobre macro e micromundo. Então, o micromundo está envolvido em processos. Como hoje nós vemos vários processos de micromundo acabando, como foi o caso do Havaí. Aquele país, ou aquele estado, porque Havaí é um estado dos Estados Unidos, mas que está fora da região dos Estados Unidos, eles vão precisar de muito apoio para ser reconstruído. Mas muitas pessoas perderam a vida ali. E o mundo daquelas pessoas acabaram. Mesmo os que ficaram vivos, mediante a essa destruição, nunca mais serão os mesmos. O mundo dessas pessoas acabaram. Mas o mundo macro acabou? Não, estamos aqui no micromundo Brasil. Citei também conflitos que existem no Sudão hoje. A revolução que está havendo no Sudão, o micromundo daquelas pessoas
Acabou. Tanto que o governo brasileiro retirou todos os brasileiros do Sudão. Como acontece hoje o conflito Ucrânia e Rússia, o mais famoso. O mundo para aquelas pessoas estão em tensão, que podem acabar realmente. Mas nós hoje podemos até sentir financeiramente, porque isso envolve uma escala global hoje. O mundo hoje está globalizado, está interligado, diferente daqueles dias. Daqueles dias a pessoa perdia a plantação, construía, replantava e o mundo da pessoa nascia de novo. Hoje em dia não. Hoje em dia, se acontecer um desastre em um determinado lugar, impacta nós aqui, nos preços, em tudo. Vê que hoje tem vários russos no Brasil, vários ucranianos fugindo o quê? Da guerra. Então, quando a gente olha para a palavra, nós temos que entender isto. Por isso que eu comecei enaltecendo a questão da nossa interpretação. É por isso que não devemos entender a Bíblia, eu também falei sobre isso, como um livro místico, um livro que veio nas asas de um anjo e que foi escrito ontem, foi escrito em português. Aí a pessoa fala assim, não, mas por que aqui quer dizer isso? Aí vai na língua portuguesa. Uma ignorância. Eu até entendo quando o irmãozinho tem essa ignorância, mas muita gente do sistema religioso sabe disso. Quem sabe já está metendo o pé. Expliquei para vocês que dentro desse livro da Bíblia, ela tem uma cultura, a cultura hebraica. Nós devemos entender quando eles falam de céus e terra, está falando da terra deles. E isso você vai ver daqui a pouco. Nós encontramos várias passagens que o povo hebreu teve seu mundo destruído. É aí onde entra a mensagem. Eu levei vocês, na primeira parte eu falei sobre o primeiro mundo destruído foi o dilúvio. Mas o dilúvio, se formos considerar o dilúvio literal, o dilúvio abrangeu toda a Terra, um macro acontecimento. Isso bate de frente com o que eu estou explicando para vocês. Não é verdade? Então eu sugeri o quê? Que o dilúvio pode ter sido uma parábola de algo real. Aí citei até o problema que há em relação à questão da Terra, né? A Terra, os anos que a Terra tem e o ano que foi escrito Gênesis, há 1.600 anos. A Terra, comprovadamente, tem 4 bilhões de anos. Homens já viveram há mais de 100 mil anos atrás. São encontrados fósseis hoje de homens que viveram há 100 mil anos atrás. Isso nos faz o quê? A entender o quê? Ou então ficar com a pulguinha atrás da orelha. Então Adão não foi o primeiro homem. Ou Adão foi uma parábola. Ou a parte da criação da Bíblia foi uma parábola. Então essas coisas começam a despertar na gente dentro dessa cultura. Então o objetivo dessa mensagem agora, abençoados, é justamente mostrar para vocês mais os 6 mundos que foram destruídos naqueles dias. Tá bom? Por isso que eu tive esse papo aí com vocês. Irmãos, é por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Então, abençoados, eu estou aqui, vou aparecer, tá aí. Então, abençoados, vamos então ver a terceira, né? Na verdade, estamos na terceira destruição do mundo, que foi a desolação causada pela Babilônia. Era muito comum naqueles dias os povos, né, iam fazendo alianças, e aí quando surgiu uma nação mais forte, mais potente com seu exército, elas avançavam para dominar outras. Assim era o mundo daqueles dias. Assim também é hoje, só que de forma diferente. Então, a primeira desolação que eu encontro, que foi deste micromundo, lembrando sempre, está lá no texto em Jeremias, capítulo 4, versículo 23 e 26, e vamos ler juntos, tá ok? Vamos lá. Diz o texto: olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, para os céus, e não tinham a sua luz. Olhei para os montes, e eles tremiam. Todas as colinas estavam abaladas. Olhei, e não havia um só ser humano. Olha a linguagem que o profeta Jeremias usa para mostrar esse fim de mundo. É um fim de mundo, irmãos. Só que o micromundo. Todas as aves do céu tinham fugido. Olhei a terra fértil, era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Aí é um juízo de Deus,
né, que estava acontecendo a favor aí, no caso, né, a Babilônia. Deus em favor, não em favor da Babilônia, mas para punir Israel, usa o exército babilônico para destruir o primeiro templo, primeiro céus e terra destruído, né? Não primeiro, né, o primeiro céus e terra, mas o primeiro templo que foi erguido ali, o templo de Salomão. Então, se eu não tenho as informações que eu passei para vocês anteriormente e ler este versículo, eu poderia até dizer que isso se refere aos dias de hoje, não é verdade? Se a gente não tem esse entendimento, a gente vai repetindo. Não é isso que o sistema religioso fez e faz? Por isso que eu apontei a diferença da nossa interpretação. Nesse trecho aí específico, meus irmãos, Jeremias está transmitindo uma mensagem profética do Senhor a respeito da destruição iminente de Jerusalém e da terra de Judá. Ele descreve uma visão de desolação e caos, e ele utiliza imagens poderosas para pintar um quadro sombrio da destruição que se abateria sobre a terra naqueles dias. Sobre a terra, no aspecto micro. Nesse contexto, Jeremias está profetizando o castigo divino que cairá sobre Jerusalém e Judá, devido à apostasia, idolatria, e a gente tem batido muito nessa tecla, né? Como esse povo ele caía desobedecia ao Senhor, né? Contrariavam, quebravam as regras, eles anulavam, né, a aliança do Senhor a todo momento. Então, se vocês perceberem, o profeta ele usa uma linguagem comum àquela cultura, que é hebraica. Ele faz uma conotação, um paralelo com Gênesis. Ele diz o quê? A visão de uma terra sem forma e vazia. Não é isso que nós estamos vendo aí? Não lembra a criação no Gênesis? Então aí está enfatizando que a destruição seria total deles lá. Os montes tremendo, as aves fugindo, simbolizam a devastação e o abandono. Isso aqui aconteceu no mundo inteiro? Não. Então é isso que eu estou mostrando para vocês. Houve de fato uma desolação tremenda nesses dias em Israel. Irmãos, vamos à quarta. A quarta destruição do mundo não é propriamente ali no escopo hebraico, tá? Não é propriamente dito ali do povo hebreu. A destruição foi do Egito, que por causa de sua arrogância, de querer se situar acima de todos os povos, inclusive de Deus, Deus os abate. Mas quem está narrando, quem são? São os egípcios? Não. Talvez se eu tivesse com um livro egípcio aqui, fatalmente a interpretação seria diferente. Mas dentro do entendimento que nós temos hoje, né, abençoados? Se você for ler um livro aí da dinastia dos faraós, você vai começar a entender a linguagem profética daquele povo, a cultura. Então isso é muito importante. Eu não posso trazer, apesar que tem gente que traz, né, aos dias de hoje, uma cultura profética do Egito. Como também não posso trazer a hebraica. Então, mas só lembrando, quem está narrando isso, apesar de não ser diretamente com o povo de Israel, é da cultura judaica. Vamos ler o texto onde está Ezequiel? Está aí. Vocês notem que todas essas passagens, elas se assemelham. Quando a gente chega lá em Apocalipse, não pode ser diferente. Vocês estão entendendo? Ainda mais quando Jesus predisse o tempo. Como também esses profetas predisse o tempo. Os profetas poderiam não saber nem dia nem hora, mas sabia do tempo que ia ocorrer. Irmãos, é igual quando a gente fala de Jesus, né, Mateus 24:34, que eu falo que é o tempo de uma geração, e lá na frente Jesus mesmo diz que não sabe nem o dia nem a hora. É como, para a gente entender isso aí bem, eu sei que tem muitos irmãos que já dominam isso, mas tem muita gente que vem ao canal, às vezes não entende muito bem. Olha só, uma mulher, você sabe que ela tem um período de gestação, se não me engano, acho que é 42 semanas, não é isso? Que um bebê pode permanecer no ventre da mulher. Se ela continuar depois disto, não pode chegar nem depois disto, tá? Tem que ser calculado certinho. O médico tem que rasgar ali a barriga da mulher para que aquele bebê nasça, porque senão vai dar problema.
A mulher não sabe o dia nem a hora, mas sabe o tempo. O médico não sabe o dia nem a hora, mas sabe o tempo. Não pode passar daquele tempo. Da mesma forma eram essas profecias. Vamos ler o texto de Ezequiel, tá? E apagando-te eu, olha, né, matando, eliminando, cobrirei os céus. Veja como é que essa linguagem parece que aquela que Jesus falou, né? Veja bem. E enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei como uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei. Sobre ti trarei trevas sobre tua terra, diz o Senhor Deus, e afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. Então essa profecia se cumpre, ela se cumpriu. O mundo estava acabando, sim ou não? Mas que mundo? O micro. E quando é que vai ter destruição macro? Segundo a Bíblia, nunca. Como houve ciclos no passado, há ciclos hoje e haverá ciclos no futuro. Mundos se acabam, mundos começam. Então as imagens aí usadas por Ezequiel incluem o escurecimento do sol, a cobertura das estrelas, né? A lua não dando sua luz, nuvens escuras, a gente conta isso aí tudo lá na frente em Apocalipse. Essa profecia foi contra o Egito. Vamos à quinta, abençoados. Vamos nessa, não vamos devagar, não vamos correr não. A quinta destruição do mundo foi a Babilônia. Aí Deus usou a Babilônia para fazer justiça contra Israel. Deus usou a Babilônia para fazer justiça ao Egito, né, contra o Egito. E agora Deus destrói a Babilônia, né, para pôr o seu povo livre. Foi da Babilônia. Deus puniu estas nações, tá? Por que nações? Conforme eu falei, a Babilônia era o ápice, os povos se alinhavam, né, e uns iam conquistando os outros. Então chegou um nível que a Babilônia era tão poderosa que não era uma nação só, era as nações, o Império Babilônico, como era o Império Romano, várias tribos, raças e nações. Vamos ver a profecia onde traz essa imagem? Vamos lá. Se encontra em Isaías 34, versículo 4 e 5. Diz o texto: e todo exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. Irmãos, esta profecia era o juízo divino contra a Babilônia, que representava agora uma ameaça para Israel. Então Deus, para salvar o seu povo, teve que destruir a Babilônia. Então esses versículos, eles específicos, né, eles descrevem eventos cósmicos e catastróficos que ocorreriam como parte desse juízo. Ao longo de Isaías capítulo 34, o profeta proclama juízo sobre a Babilônia devido à sua impiedade e pecado. Isaías é conhecido por usar linguagem poética e imagens simbólicas para transmitir a sua mensagem profética. E no caso ele descreve o céu se enrolando como um pergaminho, as estrelas caindo, semelhante a folhas caindo de uma figueira. E isso aí, conforme falei para vocês, isso lembra muito Apocalipse, né? Então vocês notem, abençoados, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Então vocês notem que não é uma destruição macro, sim uma destruição micro. Nós temos que ter isto sempre em mente. A Bíblia não trata de macromundo. André, mas o livro... não sei, o livro que você está falando, não sei, mas a Bíblia não trata. Como é que hoje a igreja se senta em cima desse livro e diz que o mundo vai acabar? O mundo, sim, será transformado, mas o micro. Um micro aqui vai sendo transformado, outro micro ali vai sendo transformado, um micro vai acabando, um micro vai surgindo e a Terra permanece para sempre. É isso. Chega em Apocalipse, está lá. Estamos entendidos? Tá. Falta mais quantos? Falta mais... Deixa eu ver aqui. Essa foi a quinta, né? Falta mais 3. O que vocês acham da gente bater um papo em uma outra oportunidade sobre essas 3?
Uma delas, já falei, que é no ano 70. A invasão ali foi a segunda vinda de Cristo, a parúzia de Cristo. E a última da Bíblia. Na Bíblia não tem mais destruição. Então, se já aconteceu, está tudo certo. Ah, André, o que resta para nós hoje? Contribuir para um mundo melhor, né, abençoado? Essa hoje é a nossa maior razão de existir. É transformar o mundo num mundo melhor. Estamos entendidos, abençoado? E aí? O que você achou? Gostou da mensagem? Simples, né? Como é que isso clareia a nossa mente? Como isso desperta em nós um sentimento de alegria, ao mesmo tempo um sentimento de frustração por passar tanto tempo no sistema religioso sendo enganado, como eu, 25 anos. Mas isso tudo, meu irmão, faz parte do seu crescimento, da sua vida aqui no reino de Deus. Foi assim que Deus quis vir transformando a sua vida. Ele veio, desde que você nasceu, instituindo você céus e terra e construindo lá na frente, acabando um ciclo e começando hoje novos céus e nova terra. Então hoje, com esse conhecimento, é dado a você novos céus e nova terra. Para quê? Para você desfrutar, sem a religiosidade, conforme eu falei. Né? Eles falam, porque o culto tem que ser assim. Quem falou que o culto tem que ser assim? Aonde na Bíblia, irmãos, aonde na Bíblia tem um tipo de culto como esses caras arrumaram aí? E todo mundo se vê necessário, né? Aí fala assim, não, porque não pode deixar de congregar. Congregar o quê? O que é congregar, irmãos? Congregar é muito mais profundo que 2 horinhas dando a mão ao outro, aí levantando a mão para o céu, dizendo aquilo que o Senhor já é santo. Então isso tudo é maturidade. E isso tudo também é libertação. Então nós estamos encerrando mais essa parte desse estudo, simples, mas de uma profundidade muito grande. A conclusão que nós chegamos é que na Bíblia há várias destruições do mundo, porém nunca o mundo cósmos, como nos ensinaram errado. Então nós vimos mais 3, né? Foram 3 destruições que nós vimos. A primeira que nós vimos foi, se não me engano, deixa eu ver aqui, a primeira destruição foi, não a primeira, mas a terceira, né? A terceira destruição foi a Babilônia. A Babilônia pegou o povo de Israel e tornou escravo, acabando com os céus e terra deles. Depois foi o Egito, a quarta, e a quinta, a Babilônia. Deus fez, eles começaram a ameaçar os judeus, de destruí-los. Deus foi e destruiu Babilônia. Tá bom, abençoados? Estamos chegando então ao final. É verdade, esqueci. Abençoados, vocês conhecem, vocês sabem que nós temos as nossas apostilas aqui, né? Tá aí aparecendo para vocês. Eu queria falar com vocês que essa mensagem que nós acabamos de falar, ela está toda completa na apostila número 14, tá? Irmão, é impressionante. Eu fico impressionado, irmão. É muito conhecimento. Lá tem tudo detalhado sobre esses mundos, outras referências, comentários adicionais que eu faço. Está sensacional. Se você aí se reúne com os irmãos, eu queria te oferecer esse excelente aí que são as nossas apostilas. São 10 temas em cada apostila. Cada apostila tem um direcionamento. Tá? Se você quiser conhecer um pouco das apostilas, me procura no WhatsApp, tá, abençoado? Me procura no WhatsApp ou então diretamente no site, tá? Tá aparecendo para vocês aí o WhatsApp, que tá sempre nas descrições. E também eu criei um site, deixa eu colocar aqui o site. Tá aqui, o site é esse, lojadobem.shop, para que vocês vejam e conheçam os nossos temas. E também, principalmente, irmãos, que esse tipo de trabalho que a gente faz de apostilas, o maior intuito dele é deixar algo para a próxima geração. Então esse é o maior papel. Então se você ensina em casa, se você conversa sobre a escatologia consumada, sobre a graça eterna, e quer saber um pouco mais, dominar mais isso, eu te aconselho você aí a adquirir as nossas apostilas, ok? E tem também o nosso livro, tá? Que está aí, ele fala sobre o inferno criado, inventado pela religião contra o inferno que a Bíblia apresenta. A mesma coisa que eu estou mostrando para vocês em relação à escatologia, né? Quando a Bíblia fala de céus e terra, destruição de céus e terra, não está se referindo ao macromundo, mas ao micromundo. Da mesma forma também, essa palavra inferno sai da Bíblia de um jeito, qual é o significado de inferno? Sepultura.
A sepultura era o inferno, onde era um local, né, intermediário, onde aguardavam, né, aqueles que morriam até o ano 70, aguardavam a ressurreição. Depois do ano 70, o inferno foi jogado no esquecimento, no mar de fogo, né, como diz ali, que é o esquecimento total, que isso um dia houve. Isso aí já é uma outra história. E chegou até os dias de hoje, essa palavra, como um local chamas, onde serão jogados corpo, alma e espírito daqueles que não estão na igreja, daqueles que não têm carteira de membro, daquele que não dizima, porque quem não dizima está roubando, né, segundo ele, e quem rouba não vai para o céu. Quem não frequenta a igreja não vai para o céu, porque a igreja é a entrada do céu na terra, segundo eles, né? Então tudo isso vocês vão ver que é uma tremenda mentira teológica. É isso que você vai ver. Então adquira, se você quer mudar, eu te desafio. Você vai mudar de vida depois que ler esse livro. Tá bom, abençoados? Estamos combinados assim? Bom, então eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.